O peito aperta, a respiração fica curta. O dia mal começou e a sensação que bate é de que já estamos atrasados para alguma coisa. Existe uma dor invisível e compartilhada por quase todo mundo hoje em dia. Uma exaustão crônica. E não é só do corpo, não, é da alma. A gente vive correndo contra o relógio, engolindo o almoço em 5 minutos, rolando feeds infinitos em telas brilhantes e sentindo que, de alguma forma, estamos sempre ficando para trás. Mas afinal, por que estamos sempre correndo tanto? Do que exatamente a gente está tentando fugir? E aqui entra uma verdade bem desconfortável. Aquela que a gente tenta abafar com mais doses de café e horas extras. Nós estamos absolutamente exaustos e simplesmente não conseguimos parar. A vida moderna parece exigir uma velocidade que não é humana, e o resultado disso é um colapso emocional e psicológico totalmente silencioso. Parece que, se a gente parar, é como se estivéssemos fracassando na vida. A ansiedade virou o nosso estado padrão. E o silêncio? Bom, o silêncio virou algo assustador. É exatamente para essa mente em curto-circuito que a gente vai mergulhar agora nesta análise. Vamos explorar os ensinamentos profundos do monge zen budista sul-coreano Haemin Sunim, no seu best-seller As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Isso aqui não é só teoria, é uma verdadeira tábua de salvação, uma mudança brutal de perspectiva e um convite para resgatar a nossa saúde mental, encontrando aquele alívio emocional tão necessário num mundo que não para de girar. Então, vamos começar pela grande mudança de paradigma: a mente e o mundo. Muitas vezes a gente tem certeza absoluta de que o estresse que estamos sentindo é culpa exclusiva do mundo lá fora. É o trânsito, são as contas que não param de chegar, as mil cobranças. Mas a revelação psicológica aqui é muito profunda. O caos que a gente sente não está só no mundo. Ele é, na verdade, um reflexo de uma mente que já está sobrecarregada. Pensa bem, as nossas emoções são projeções. A mente é como se fosse uma lente através da qual a gente enxerga a realidade. Se essa lente está arranhada e suja por uma mente agitada e negativa, o mundo parece hostil, caótico, rápido demais. Mas no momento em que a gente limpa essa lente e cultiva uma mente mais calma, o mundo externo magicamente se transforma num lugar mais pacífico. A nossa experiência de vida inteira depende literalmente de onde a gente escolhe focar na nossa consciência. E sabe por que a gente sofre tanto? Porque a gente tenta congelar o tempo. Nós avaliamos o nosso presente através das memórias e expectativas do passado. Isso gera uma tristeza muito profunda, porque no fim das contas, nós mudamos constantemente, assim como o mundo. O mundo muda, as pessoas mudam e nós mesmos mudamos o tempo todo sem nem perceber. Grande parte da nossa ansiedade diária vem justamente dessa tentativa inútil de lutar contra essa mudança que é inevitável, em vez de simplesmente nos adaptarmos a ela com fluidez. O que nos leva ao próximo passo, que é fundamental: fazendo as pazes com nossas emoções. E esse costuma ser um dos desafios mais difíceis, que é desfazer a nossa bagagem emocional. Como é que a gente lida com a raiva, com a inveja ou com aquelas decepções que doem na alma? A psicologia tradicional costuma falar muito em gerenciar a raiva, o que meio que sugere controle, supressão, né? Mas a abordagem do Sunim é radicalmente diferente, é muito mais humana e acolhedora. Imagina um barquinho de papel flutuando acima do caos, no meio de uma tempestade. Quando uma emoção negativa muito forte aparece, o nosso primeiro impulso é tentar controlar, fugir ou reprimir aquilo agressivamente para não sufocar. Mas o grande segredo é simplesmente observar a emoção, como se a gente estivesse seguro nesse barquinho. Perceber a emoção nascendo sem julgar já é metade do caminho andado para a cura, porque isso tira completamente o poder que ela tem sobre nós. O que nos traz a uma das frases mais libertadoras que você vai ouvir hoje: quando a vida decepcionar, descanse um momento. Na nossa cultura atual de produtividade tóxica, descansar parece um crime absurdo, não é? Mas o ponto crucial aqui é que é inteiramente aceitável e psicologicamente necessário pausar. Quando a vida te lança uma bola curva, quando um grande projeto dá errado ou quando o coração se parte, a resposta não é engolir o choro e correr mais rápido. A resposta, por mais contraintuitiva que pareça, é se permitir parar. Pensa na simplicidade de uma pequena tigela com flores, trazendo um instante de calma no meio do seu dia. É exatamente isso que significa autocompaixão. É permitir que as emoções se desenrolem naturalmente. É dar uns tapinhas nas próprias costas pelo trabalho duro de simplesmente continuar existindo naqueles dias que são quase impossíveis de suportar. O autocuidado, definitivamente, não é um luxo de fim de semana. Ele é o alicerce absoluto da nossa saúde emocional. Mas aí vem o grande desafio moderno: o dilúvio digital e a conexão humana. Como é que a gente encontra essa calma no meio do caos atual? Nós vivemos na era de maior conectividade de toda a história humana. E, ironicamente, nunca houve tanta solidão e isolamento como agora. A mensagem aqui é urgente.
Desconecte-se para realmente se conectar. Nossos celulares e telas exigem atenção constante, fragmentando nosso foco e nos arrancando do momento presente a cada notificação. Reduzir o tempo de tela não é sobre virar as costas para o mundo moderno, longe disso. É sobre recuperar o controle da nossa própria atenção. É sobre abrir espaço mental para nutrir a empatia genuína e as relações humanas reais, que são o que de fato sustenta nossa mente. Há um contraste fascinante entre correr sem rumo e mover-se com propósito. A ansiedade de correr cegamente pela vida faz a gente passar pelas árvores na rua sem nem notar a cor das folhas. Mas quando a gente desacelera e se move com intenção, tudo muda. Até uma simples fila de supermercado, que costuma ser uma tortura diária, se transforma num momento raro de observação e presença absoluta. Então, como a gente coloca isso tudo na prática? Vamos para a revolução silenciosa e a aplicação prática. Porque, cá entre nós, ter grandes reflexões filosóficas sem agir é só entretenimento. A gente precisa de atos radicais, porém minúsculos, de cuidado diário. São passos que parecem até simples demais, mas que alteram a nossa arquitetura emocional pela raiz. Quer ver? Primeiro, ir para a cama 30 minutos mais cedo. Isso é um presente de pura compaixão para o seu próprio corpo. Segundo, beber água no lugar de refrigerante, um retorno básico ao essencial. Terceiro, e esse é brilhante, recolher um lixo no chão de um parque ou da sua rua. Isso muda a nossa psicologia de visitante passivo para alguém que tem propriedade e propósito naquele espaço. E quarto, o ato mecânico de escrever as preocupações num pedaço de papel. Isso libera espaço cognitivo imediatamente da sua cabeça. É literalmente a ciência da ansiedade sendo desarmada por ações absurdamente simples. É sobre encontrar a quietude e abraçar de verdade o momento presente. É descobrir esses pequenos bolsões de paz na nossa rotina maluca. Quando a gente caminha para o trabalho e de repente nota a textura do tronco de uma árvore que sempre esteve lá, estamos nos ancorando na realidade de novo. Isso funciona como um antídoto super poderoso contra aqueles pensamentos em espiral que ficam focados num futuro que nem existe ainda ou num passado que a gente não pode mais mudar de jeito nenhum. A beleza da vida mora no ordinário. Felicidade é encontrar instantes de alegria na rotina, seja regando umas plantas na sacada ou esperando o metrô chegar. E em vez de ficar numa espera passiva, a sabedoria de verdade está em tomar a iniciativa nas relações. Ofereça aquela massagem que você gostaria de receber, dê o primeiro passo numa reconciliação difícil e, acima de tudo, a gente precisa se libertar da tirania do resultado final. A vida é como o jazz, é na maior parte puro improviso. O verdadeiro valor está em saborear o processo e a jornada de cada aprendizado. E aí, nós chegamos ao eco persistente, o observador silencioso. À medida que a narrativa das nossas vidas vai perdendo aquela urgência febril, algo muito extraordinário começa a acontecer. Ao desacelerarmos, o ruído mental constante se dissipa camada por camada. E o que sobra quando a pressa, o ego e as infinitas exigências desaparecem? O que sobra é como duas árvores silenciosas em pé na neve do inverno. A nossa verdadeira natureza, limpa de estereótipos, livre de suposições. Sobre todo esse caos, existe uma quietude nossa, inabalável. É um distanciamento compassivo. É a capacidade maravilhosa de poder olhar para a própria dor e para os próprios pensamentos sem ficar acorrentado a eles. E existe um poder avassalador em compreender a seguinte reflexão. Se você vira a face do observador silencioso, então terá encontrado a sua face original. O observador silencioso é aquela parte da nossa mente que não julga, que não entra em pânico, é a parte que apenas nota a tristeza chegando, que nota a alegria partindo, que apenas é. Respira fundo por um segundo. A totalidade de quem nós somos é revelada na pausa. A beleza do mundo sempre esteve lá, o tempo todo. Ela só estava esperando, muito pacientemente, que a velocidade dos nossos passos diminuísse o suficiente para que os nossos olhos pudessem finalmente enxergar. E tudo isso nos leva de volta para o âmago da nossa própria existência, deixando um eco muito profundo na mente. Desacelerar não é uma nova técnica de produtividade para render mais no trabalho. É uma jornada íntima de reencontro. E fica no ar esta provocação ancestral até um pouco assombrosa. Quem éramos nós antes de nascermos? Antes de todos os rótulos do estresse, da dor e dessas metas inalcançáveis. Refletir sobre isso muda absolutamente tudo. Qual foi o exato momento em que a vida pediu para que a sua velocidade diminuísse e o que foi descoberto nessa pausa? Os pensamentos sobre isso têm o poder de transformar realidades inteiras. Inclusive, o espaço de comentários aqui embaixo é o lugar perfeito para que essas histórias de pausa ganhem vida. Conta só lá. Um grande abraço e até o próximo mergulho.